paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Sandro Costa e hoje nós vamos estar estudando, falando a respeito do anticristo mais uma vez, né? A pergunta que é decorrente, ou seja, o assunto que muito se fala, que muito se vê na internet. A internet é cheia de coisas que não são bíblicas. Você encontra na internet aquilo que a igreja trouxe através do tempo, mas que a Bíblia não diz isso. Por exemplo, a besta será um indivíduo ressurreto? Nós vemos aí muitas pessoas falando, dando estudo, chegamos até a ver aí alguns vídeos aí de pregadores, até pastores chegando a dizer que um dos papas iriam ressuscitar, esse tipo de coisa. Mas acontece que a Bíblia nunca disse isso. Isso aí está sendo baseado em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, você vê, eu tenho aqui no versículo 1, né? Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um monte de blasfêmia. Esta besta aqui, versículo 3 diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Repare, não está escrito em nenhum lugar aqui que esta besta morreu e ressuscitou. Está dizendo que ela tinha uma doença mortal e que ela foi curada dessa doença mortal. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, uma comparação com uma pessoa que tem um câncer maligno, uma doença mortal, mas que foi curada. Então, alguma doença mortal vai acontecer no líder desse império e ele vai ser curado. Vai ser algo mortal, que todos vão estar esperando a morte deste líder, deste império, e ele vai ser curado dessa doença, e isso vai trazer mais seguidores ainda, por causa deste sinal que aconteceu. Pode colocar aqui. Agora, há várias razões, como já disse, para acreditar que esse império, aqui essa besta, é um império, conforme lá em Daniel capítulo 7, nós estudamos sobre isso. Nós temos ali 4 bestas, né? 4 animais que foram vistos por Daniel. Cada um deles representa um reino. O Império Babilônico, o Império Médio-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Então, essa besta aqui, ela também é um império. E tem um líder sobre esse império, tá? Nós vamos falar também sobre isso. Se nós pegarmos aí o capítulo 17, versículo 8, diz assim: a besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo. Repare, o império que vistes, poderia colocar, foi e já não é, e há de subir do abismo. Um exemplo que eu te falo: o Império Romano já foi poderoso, mas não é mais. Ele tem influência sobre os políticos. Ainda nós não vemos nenhum pastor tendo a mesma influência, por exemplo, mundial, como o Papa tem. Tá? Então, mesmo o Império Romano ele não tem a mesma força que ele tinha antigamente, ele continua ainda tendo uma grande influência sobre os líderes mundiais. Tá? Irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Olha que interessante. O versículo 9 diz: aqui é sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Roma, ali onde está a Igreja Católica, o Vaticano, é o único lugar do mundo que está entre 7 colinas.
tá? E aqui diz que as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A mulher também é descrito como a igreja, uma igreja prostituta, idólatra, conforme diz aqui. Se a gente pega aqui o capítulo de número 17, é muito claro. Versículo 3: levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta, ou seja, um império, de cor escarlata. Repara, usa muito vermelho escarlata, tá? E púrpura também, tá? Que estava cheio de nomes de blasfêmios e tinha 7 cabeças e 10 chifres, tá vendo? E a mulher estava vestida de púrpura escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, exatamente como você vê, né? Ali como você vê o Vaticano, e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, tá vendo? E na sua testa, prostituição significa idolatria, tá? Corrupção. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Veja, pesquise sobre a Inquisição Romana. Você vai ver quantas pessoas, quantos cristãos a Igreja Católica matou de forma cruenta, cortando língua, colocando em máquina que deslocava ossos, derramando chumbo na boca da pessoa, decapitando, esmagando, colocando dentro da donzela de ferro, colocando em cima de uma cadeira cheia de pontas que pegava fogo debaixo. Olha, de todo quanto tipo de forma cruenta, tá? E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Bom, tudo bem. Aqui já dá para você ter uma noção do que é que eu estou falando, tá? Agora, por incrível que pareça, existem pessoas que acreditam que vai ser a besta, vai ser um Nero ressuscitado, tá? Existem pessoas que acreditam que vai ser um Judas ressuscitado, restaurado, que vai voltar à vida. E existem pessoas que acreditam que vai ser um indivíduo ressurreto, mas não sabe quem ele é. Agora, eu acredito que há vários motivos para nós interpretarmos que não vai ser, que a Bíblia não vai ser, ou seja, que esse indivíduo não vai ser ressurreto. Tá? Que essa besta não vai ser um indivíduo ressurreto. Por quê? Porque, primeiro, só Deus tem poder de trazer um morto de volta à vida. Tá? Só Deus. Só Cristo pode fazer isso. Não há nas Escrituras nenhum relato bíblico mostrando que um poder maligno trouxe um morto de volta à vida. Se assim fosse, os magos de Faraó poderiam ter ressuscitado o filho de Faraó, o primogênito dele que foi morto, por exemplo, ou qualquer outro dentre eles. Não existe nenhum lugar nas Escrituras mostrando que um poder maligno ressuscitou uma pessoa ao seu bel prazer por sua própria vontade. Tá? Só Deus pode fazer isso. Ok? Então, tudo que nós podemos dizer é que a Bíblia diz que esta primeira besta teve uma enfermidade mortal e que ela conseguiu vencer, ou seja, foi curada dessa enfermidade. Outra coisa que eu queria passar para vocês também é que tem a primeira besta e tem a segunda besta. Nós vamos ver falar da primeira besta, da segunda besta, do falso profeta e do dragão. É preciso que você entenda que a primeira besta é a primeira besta, eu acredito ser o Império Romano por vários motivos. Por exemplo, lá em Daniel 9:27 diz que, Daniel 9:26, diz assim, que o povo do príncipe que há de vir destruirá o templo, ou seja, e a cidade. O povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e vai destruir o templo. E quem foi que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo 70 depois de Cristo? Foi General Tito, romano, com o seu exército romano.
Então, o povo do príncipe destruirá a cidade e o templo. Se o povo é romano, o príncipe é romano. Tá? Está escrito aqui, ó. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Tá? Então, se o povo é romano, o príncipe deve ser romano. Tá? Ou deve ter alguma ligação com Roma. Agora, a primeira besta é líder. Aqui, lógico, a besta é o reino, mas ela tem um líder, que também é chamado de besta, porque representa este reino. A segunda besta, embora muitas pessoas acabam se confundindo com isso, ela é o falso profeta. Tá? Olha, primeiramente, se você pegar o capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que há razões para acreditarmos que a primeira besta, ela vem de outros povos. Porque, olha, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, aqui o restante você já conhece. Se eu pegar, por exemplo, o capítulo 17 de Apocalipse, quando João viu águas, olha só. Disse-me, as águas que vistes onde assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então aquela besta, olha só, o capítulo 17 fala assim, ó, e veio-me um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis e os que habitam na terra, e embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui você já sabe, né? Olha lá. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas. Agora, no versículo de número 15, diz que essas águas são povos, línguas e nações. Então, quando eu pego o capítulo 13 de Apocalipse, eu vejo que a primeira besta sobe do mar. Ou seja, sobe de povos, línguas e nações. Portanto, essa besta vem dos gentios. Agora, no mesmo capítulo 13, no versículo de número 11, eu vejo outra besta aparecendo. E aqui diz que esta segunda besta, olha, ela sobe da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhante aos de um cordeiro e falava como um dragão. Bom, eu já vejo aqui que há várias razões para acreditar que esta terra é a terra de Israel. Porque também eu tenho a semelhança aqui do chifre como de um cordeiro. Cordeiro é uma representação judaica e cordeiro também é um símbolo de Cristo. Então esta segunda besta vai enganar pessoas, vai procurar fazer com que pessoas acreditem que ele é o Messias, tem chifres como se fosse um cordeiro, né? Como se fosse igual ao de um cordeiro, mas fala como dragão. Então é o que é um falso Cristo. Agora, para saber que esta segunda besta, ela é o falso profeta, nós vamos ter que fazer esse análise aqui. Ó, o capítulo 13 nos dá uma pista, dizendo, capítulo 13, versículo de número 11, eu li onde surge a primeira besta. Agora, o versículo 12 fala que ela faz sinais diante da primeira besta. A segunda besta faz sinais diante da primeira besta. Veja, exerce todo o poder da primeira besta e na sua presença faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Tá? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Olha o restante para que você possa entender. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, da primeira. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta, que é da primeira, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse
que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, eu sei que a segunda besta faz tudo isso. Agora, como eu sei que a segunda besta é o falso profeta? Agora ficou mais fácil para a gente entender. Quer ver? Vai em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 20. Vamos identificar aqui. Diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Agora vamos identificar. Que diante dela fizera sinais, com o qual enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos, vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aqui então fala que o falso profeta é o que fez sinais diante da primeira besta. Ele é a segunda besta. Tá? Capítulo 20, versículo 10. Está escrito assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, que é a primeira besta, e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Tá? Eu tenho aqui uma trindade satânica: a primeira besta, a segunda besta, que é o falso profeta, tá? E o dragão. Capítulo de número 16, versículo 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, que é a segunda besta, vi sair 3 espíritos semelhantes aos de rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar, para batalhar naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, finalizo aqui essa questão, fazendo apenas aqui um comentário sobre esses espíritos de rã. Hoje estão falando muito nos reptilianos. Se você não viu, procure na internet. Não sabemos se isso é verdade, mas pegam imagens de presidentes, governantes falando com um olho como se fosse olho de cobra, de réptil, e a câmera pega. Não existe nenhuma outra genética, não existe nenhum outro ser criado por Deus a não ser o ser humano. Porém, essas pessoas podem estar endemoniadas, conforme nós vimos aqui em Apocalipse. Tá? São demônios, não são pessoas, não são ETs, não são extraterrestres, são demônios que estão se apossando dessas pessoas. O interessante é que se eu for para o livro de Ezequiel, eu encontro algo muito interessante. No capítulo 8, acerca de répteis. Ele fala assim, no versículo 8: e disse-me, filho do homem, cava naquela parede. E cavei, e na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações. O Senhor chama de abominações, que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, repare, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Nós temos uma referência aqui dessa imagem de répteis que eram, no mínimo aqui, ídolos sendo adorados quando Israel estava apostatado da presença de Deus. E hoje nós vemos aí as pessoas falando muito sobre esses reptilianos, vemos aí filmagens captando o olho das pessoas como se fosse o olho de cobra, de um réptil, de um lagarto, tá? Isso é muito esquisito. Se isso for verdade, eu digo a você, isso não é a pessoa que é um réptil, é demônios, são demônios que estão se apossando dessas pessoas. Então, o que vem pela frente, se de fato isso for verdade, não for uma montagem, nós vamos ter muita coisa ainda vindo através desses governantes contra a igreja, contra o povo de Deus. Lembre-se de que nós estudamos, o anticristo, a primeira besta, na verdade, não vai ser um indivíduo ressurreto. Ali, o que está dizendo a Bíblia é que tinha uma doença mortal, mas que foi curado. É somente isso, não devemos ir além disso. Tá? Nós estudamos que a primeira besta, já estudamos em outros estudos, que ela
deve ser o Império Romano, que vai voltar com força. Vai ter um líder sobre esse império, tá? Que vai atuar junto com a segunda besta. A segunda besta deve ser o falso profeta, porque as escrituras mostram isso, que vai introduzir a idolatria, a tecnologia vai aumentar muito nessa época, tá? Pode ter certeza disso, que isso forma também uma trindade satânica, primeira besta, segunda besta e falso profeta, ok? Então, até aí e até o próximo estudo, e fica na paz em nome de Jesus.